Estamos de volta pelo portal jogoaberto.com com o canal Tomás Teixeira no YouTube para trazermos mais um comentário semanal. Hoje, focalizando esses candidatos a presidente da República. Abri a revista Isto É e tem a opinião de cada um deles sobre a crise dos caminhoneiros que abalou o país e causou prejuízos bilionários a diversos segmentos da economia nacional. Sinceramente, abram a revista, leiam, e vocês sentirão que esses candidatos a presidente da República não estão preparados para reger os destinos do nosso país. Não estão à altura de conduzir um país com tantas complexidades, com tantas necessidades de modificações na sua estrutura administrativa, política e social. Senhores, não dá mais para eleger presidente neófito, papagaio de televisão, que tenta impressionar, mas a sua mensagem não tem conteúdo, não tem qualificação nenhuma. A gente vê logo que ele não está à altura de ser o presidente da República dessa Federação Brasileira. De um país tão carente de progresso, de desenvolvimento, de aproveitamento de suas riquezas naturais. Eu vejo, quando eu escuto um economista de alto nível como Ricardo Amorim, aí eu sinto que o Brasil está precisando de um Macron, como fez a França. Buscar um técnico, um homem competente, que conheça de cátedra a economia não só do país, mas a economia do mundo, para poder lidar nas negociações com os países que têm negócios com o Brasil. Agora, colocar na presidência da República candidatos que o partido dele, o partido, não tem um plano de governo, uma proposta para o país. Senhores, um partido que não tem uma proposta para o país, ele não é partido, ele é um amontoado de qualquer coisa. Eu acho que cada partido tinha que ter uma carta de compromisso com a nação, com o seu povo, dizendo o que eles pensam do Brasil e o que eles querem fazer do Brasil. Nenhum partido tem programa de governo. Nenhum candidato tem projetos e programas de governo. Nenhum candidato acena ainda com que equipe, com quem que ele vai trabalhar para tirar o Brasil desse atoleiro do subdesenvolvimento e nos tirar do terceiro mundo para o primeiro mundo, especialmente no lado cultural. Nós temos um país desorganizado. Nós temos um país esculhambado, em que prisioneiros mandam no Brasil, de dentro das penitenciárias. Nós temos um país em que os bandidos estão administrando, governando o Rio de Janeiro. Eles têm um governo paralelo. E eles fazem do jeito que eles querem. Está faltando comando. Está faltando seriedade. Um governante que imponha respeito ao país, que traga confiança às famílias que não podem mais sair de casa, que são assassinadas brutalmente na porta de casa, porque o país está acéfalo, está abandonado, está sem comando. Eu assisti na Bandeirantes uma entrevista do capitão Bolsonaro. Que me desculpe o Bolsonaro, nada contra o senhor, mas o senhor não tem equilíbrio emocional, o senhor não tem cultura para querer ser presidente do Brasil. Foi a pior entrevista, foi a pior sabatina que eu vi nos últimos anos com os jornalistas da Bandeirantes. Capitão Bolsonaro, vá ser só capitão, vá ser somente deputado federal. Não vai impressionar o povo com as falácias, como Lula impressionou o Brasil, e hoje a gente está vendo quem é o Lula, o que ele fez, o que levou Dilma a fazer, o que levou o seu partido a fazer. Essa corrupção imoral generalizada entre eles, políticos do PT e do PMDB e do PP, que terminou nos deixando desmoralizados perante a economia mundial,
perante os governos desenvolvidos. Passamos atestados de irresponsáveis, de larápios, de bandido, de quadrilheiros no poder. Senhores, o momento exige uma candidatura à altura de reger os destinos do nosso país. Mas um homem talhado, preparado, educado, um economista centrado, que possa sentar e discutir com a China, com a Inglaterra, com a França, com os Estados Unidos, com a Rússia, com o Japão, a economia do seu país e colocar o país sempre no lugar de destaque. O nosso país é gigante, o nosso país é rico, a nossa gente é ordeira. O que falta nesse país é uma educação de qualidade. É um comando que acabe com esses impostos absurdos que estão aviltando a mesa, a vida do brasileiro. E que nós precisamos no Brasil é de um presidente da República que sente com a classe empresarial e que distribua as indústrias para todas as regiões do país, fortalecendo a economia, gerando empregos regionais e acabando com o inchaço do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, de Minas, as grandes capitais que mais concentram indústrias no Brasil. Nós precisamos de um presidente que faça a descentralização da riqueza, que distribua com os outros estados as indústrias. O imposto é o mesmo, o IPI é o mesmo. Esteja onde estiver a indústria, o IPI vai para uma conta única do governo. Uma conta única do governo. E essa conta única do governo, estados e municípios precisam ter acesso para fiscalizar quanto realmente entra no caixa do governo. Porque é uma coisa fechada, ninguém tem acesso. Só o governo tem acesso. Quando falta caixa no governo federal, ele vai lá no fundo de participação dos municípios e capa um bocadinho para ele. Quando falta dinheiro para resolver os problemas da nação, ele vai lá em cima do percentual dos municípios e tasca dos municípios. Por isso que tem que ser um caixa transparente. A caixa preta do governo, que recebe todos os impostos, a maior carga tributária mais perversa do mundo, está nessa caixa preta do governo, que os governadores não têm acesso, o Congresso não tem acesso, os prefeitos não têm acesso, só a cúpula da corrupção tem acesso. Só eles sabem o que vão fazer com o dinheiro. E para ter um presidente com esse nível de cultura, de preparo, de conhecimento, temos que ter um homem talhado, preparado para discutir economia não só com os empresários do Brasil, não só com os políticos do Brasil, mas debater economia também com os nossos outros países que têm negócios com a gente. E esse homem, eu sugiro, convidem para a televisão todos os candidatos. Convidem Ricardo Amorim, da Rican Consult, autor desse best-seller já, Depois da Tempestade. Comprem o livro de Ricardo Amorim, Depois da Tempestade, e analisem com inteligência, com competência, com discernimento. Ele é um jovem preparado e à altura de conduzir um país esculhambado como esse nosso Brasil. Por isso, brasileiros, que eu hoje faça um comentário pelo YouTube, pelo portal jogoaberto.com, no canal Tomás Teixeira no YouTube, alertando as famílias, os jovens, a juventude universitária em especial, os pais de família. Acordemos, vamos fazer uma aliança, vamos dar as mãos, esperar, escolher quem é o homem que está preparado para reger os destinos do nosso país. Não pode ser outra vez um Zé Mané qualquer, sem cultura, sem preparo nenhum para dar no que deu. Olha onde botaram o nosso Brasil. Vejam onde deixaram o Brasil. Acorda, gente. Esse negócio de se apaixonar por analfabeto, por incompetente, por despreparado, tem que acabar no Brasil. Paixão é porque tem competência, porque tem pé no chão, porque vai para a televisão e convence que ele está à altura de nos representar, de nos conduzir, de nos guiar e nos levar a Porto Seguro. Vai chegar a hora da escolha. E se continuar com esses candidatos que aí estão,
sem propostas, sem projetos. Um conselho, vou aproximar da câmera: vota em branco, vota nulo. Vamos fazer a maioria de nulos e brancos, que é o símbolo da indignação da família, da gente sofrida do nosso país. Vamos reagir, vamos dar uma lição de brasilidade, de união, de brasileiros que sabem o que quer. Porque o país está acéfalo, o país está entregue à maior corrupção, a mais venal corrupção de que se tem notícia no mundo. E a impunidade reina, porque a justiça não faz nada, não cumpre o seu dever, não reage como deveria reagir e não bota na cadeia esses canalhas. A maioria agora se candidatando e se reelegendo, deles que querem ser até candidato a presidente, sem ter a mínima condição ética e moral. É o comentário que eu queria fazer hoje, alertando aos brasileiros. Estamos terminando o comentário de hoje. Voltaremos domingo, fazendo jornalismo sério, sem medo de falar, dizendo a verdade, com consciência, acordando você, brasileiro, para esse novo Brasil que nos espera, mas tendo à frente do país um comandante à altura da grandeza, da riqueza desse gigante Brasil. Tchau, domingo eu volto.